Nós vamos então, neste momento, também agradecer a todos aqueles que, sensibilizados, interessados na obra de evangelização, têm vindo ao encontro do programa Aos Pés de Jesus e têm aberto seus corações e dedicado seu apoio, a sua colaboração para o sustento do trabalho. Se for da vontade de Deus esse trabalho permanecer no ar, então ele irá permanecer. Ninguém destruirá a obra que é do Senhor. Se não for da vontade dele, nós agradeceremos, porque já tivemos a oportunidade e o privilégio de adentrar ao seu lar, estar ao seu lado. Muitas são as pessoas que nos têm encontrado na rua e cumprimentado pelo programa que Deus nos está permitindo levar aos seus lares e ao coração de todos eles. Seja um também daqueles que contatem conosco pelos telefones, e nós teremos o prazer de ouvi-lo, de recebê-lo. E procure a igreja que estiver bem perto da sua casa, bem vizinho à sua casa, quem sabe, uma igreja evangélica. Chegue até lá e ouça o evangelho, você vai ficar satisfeito. A igreja presbiteriana, ela está localizada aqui na Visconde do Rio Branco, Avenida 1636, e está pronta e de braços e corações abertos para receber a você e a sua família, como as demais igrejas evangélicas também se mantêm na mesma posição de acolhida confraterna a todos aqueles que aqui queiram chegar. Que Deus o abençoe, é a nossa palavra ao seu coração. A palavra de Deus. Meu prezado amigo, minha amiga, nós vamos nesse instante, mais uma vez, como temos feito em outros domingos, acompanhar o Senhor Jesus. E acompanhando o Senhor Jesus, vamos ouvir o que Ele tem para nós, e do que Ele disser, vamos extrair lições preciosas para as nossas vidas. Jesus continuava perante as multidões, falando para elas o chamado Sermão da Montanha. E a certa altura, o Senhor Jesus registrou essas palavras que nós queremos trazer ao seu conhecimento, porque elas servirão de base para a nossa reflexão nesta manhã. Diz Jesus, a certa altura da sua discorrência: porfiai, ou entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela e transitam este caminho. Por outro lado, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, conduz à vida, e são poucos os que entram por esta porta. Sem dúvida alguma, essas palavras do Senhor Jesus trazem com clareza meridiana uma coisa muito importante para a humanidade. E ninguém tinha mais autoridade para falar sobre o assunto do que o Senhor Jesus. E o que ele estava a chamar a atenção neste texto é exatamente a existência de dois destinos para a humanidade. Dois destinos apenas para a humanidade. Estes destinos são céu e inferno, embora muitos não queiram aceitar essa realidade. Mas quem fala não é o homem, é o próprio Deus. Agora vamos pensar um pouco no quadro da humanidade. Deus a criou, deu ordem para crescer, e ela foi realmente crescendo, foi se expandindo, foi se espalhando, e logo mais estava realmente o mundo bem habitado. E essa foi a ordem que foi dada por Deus lá no Evangelho, no livro de Gênesis, no capítulo 27, quando, após haver criado o homem, diz o texto: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. E ao criar o homem, Deus deu a ele inteligência, deu razão, deu capacidade, deu competência. E esse homem então cresceu também, além de fisicamente, demograficamente, ele cresceu culturalmente. E ao crescer culturalmente, procurou também desenvolver suas habilidades. O inimigo, atento sempre e oportunista como era, aproveitou-se das oportunidades e semeou, plantou maldade no coração do homem, e por essa maldade
aquilo que foi criado com propósitos sadios, nobres, elevados, imediatamente se transmudou e o homem então passou a cometer delitos diante de Deus, perante Deus, diante do mundo. Em decorrência desse conflito, surgiriam as guerras, os rumores de guerras, a violência, a devassidão, a corrupção e tantas outras coisas que passam ou passaram a tomar conta do coração do homem, e ele passou então a buscar socorrência para a sua situação, já visando o que estava mais adiante, visando o futuro que o aguardava. E nessa recorrência, ele buscou elementos de diversos tipos, de diversas maneiras, razão pela qual o Senhor Jesus, então, conhecendo como conhecia o coração do homem, falou com palavras bem diretas, objetivas, palavras contundentes, quando disse a todos aqueles que andavam em busca de socorrência para uma situação futura. Ele disse: entrai ou porfiai, por entrar pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, por esta porta larga. Disse mais: estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que entram por esta porta. Certamente, o ideal e o desejo de todo homem, de todo ser humano, é o de ter uma eternidade satisfatória, uma eternidade feliz, uma eternidade saudável. Ninguém quer ir para o inferno. Inferno é separação eterna de Deus, é afastamento total, eterno de Deus. Ninguém quer essa situação. Sabe por quê? Por uma razão muito forte. É porque a alma humana foi criada por Deus para viver no aconchego de Deus. O homem foi criado espiritualmente para viver no aconchego de Deus. Há, todavia, uma condição que é inegociável, apresentada pelo Senhor Jesus, para que o homem possa ter o desfruto desse aconchego de Deus e possa viver uma vida realmente feliz eternamente. Esta condição estabelecida pelo Senhor Jesus é aquela que ele colocou diante da multidão nos seus dias e não alterou a sua colocação. Conservou, como é conservado o Evangelho, na propagação da mensagem. Esta condição inegociável dada pelo Senhor Jesus para a felicidade eterna é exatamente o entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita. Esta situação é completamente diferente da outra, citada por ele, a porta larga, que abre espaço, abre caminho, abre uma avenidão para a vida que o homem está vivendo desregradamente, com prazeres, com pecado, com devassidão, com tanta miséria. Vivemos num mundo, como a própria palavra de Deus afirma, que está posto a serviço, à administração do maligno. Entretanto, como criaturas e como filhos de Deus em Cristo Jesus, Ele não nos tirou deste mundo. Ele nos conservou para que, mesmo no enfrentamento dessas dificuldades, no enfrentamento do próprio inimigo, nós pudéssemos testificar num tipo de vida, num comportamento de vida cristão, que somos realmente os filhos de Deus. O que se vê com tristeza e está a se contemplar desde o princípio é que nem todo ser humano tem feito uma escolha certa. Há uma escolha certa e uma escolha errada. Agora, o homem tem feito a opção pela escolha errada, embora ele chegue a admitir e não querer ter o convencimento de que está realmente no caminho errado. Pensam alguns que passaram pela porta larga, estão trilhando o avenidão largo que conduz ao pecado, que realmente estão fazendo alguma coisa correta, alguma coisa certa. E então buscam os fortais da vida, os carnavais da vida, a carnalidade, a miséria, o pecado, a devassidão, a podridão moral, os vícios e tantas coisas que estão espalhadas aí, armas oferecidas pelo inimigo para derrubar o homem da presença de Deus.